Dentista diz que sofreu tentativa de estupro em consultório em Fortaleza. Noivo que estava no local imobilizou o suspeito. Essa foi a notícia mais lida e comentada no dia de ontem, uma notícia que aconteceu lá no Ceará. E se você observar o relato da notícia, você vai perceber que o cara ele stalkeava a dentista, ele conseguiu marcar o último horário que ela tinha para atendimento, tentou se livrar de todos os pacientes ou funcionários que poderiam de alguma maneira impedir aquilo de acontecer. Ela percebeu, chamou o noivo para participar, para estar próximo enquanto ela atendia ele, por ter achado ele uma pessoa mais estranha, assim, meio esquisita. E quando ele então iniciou a tentativa de estupro, ela conseguiu avisar o noivo entrou, ela ainda teve o seu dedo quebrado, teve cortes na sua pele, o noivo imobilizou o rapaz. E aí a gente entra nessa questão da justiça. O que é justo a se fazer a partir dessa situação? Eu fiquei pensando comigo assim, e se ele tivesse matado o cara naquele momento, que estava imobilizado, que ele deu um mata-leão no cara? Se ele tivesse, e ele poderia ter feito isso, se ele tivesse matado o cara, que tipo de processos ele responderia, que tipo de ações ele responderia, talvez iria para a cadeia, o que falariam dele a partir de então na sociedade? Quando a gente continua acompanhando a matéria, a gente vê que no desfecho da matéria, lá no finalzinho, uma das pessoas responsáveis por poder cuidar do caso, ele fala assim: nós estamos aguardando que esses fatos sejam elucidados e sejam levados para a justiça, para que todas as providências sejam tomadas para resguardar a segurança da vítima e proteger a sociedade. Mas quando a gente olha para o nosso direito, a gente descobre que ele, quando muito, na pior das hipóteses, vai ficar preso 1 ano. E aí uma pessoa que confessou que tinha ido para lá para poder estuprar a dentista, para depois matar ela e se matar, esse era o objetivo, confesso, dele, do que ele gostaria de fazer naquele momento, alguém que já vinha perseguindo aquela mulher há muito tempo. Você acha que essa mulher ela vai ter descanso para continuar seguindo com a vida dela, para continuar seguindo no consultório dela, para continuar trabalhando no mesmo lugar, sabendo que no final de 2022, no máximo em 2023, esse sujeito vai estar solto? Se não antes, porque a gente tem recursos no nosso direito que solta esse tipo de gente antes. Você acha que essa mulher ela vai conseguir continuar com a vida dela ou ter paz para continuar vivendo, sabendo que o que a justiça vai fazer para resguardar a sociedade e cuidar da vítima vai ser deixar o cara na cadeia um pouquinho e depois soltar ele, colocar ele de volta na rua porque ele cumpriu a pena dele por conta daquela tentativa, por conta daquela situação dela? Certamente que não. Certamente que na justiça humana essa pessoa agora vai ficar aprisionada numa prisão moral, a dentista, vai ficar presa numa prisão emocional, numa prisão de angústia, de ansiedade, enquanto o infrator vai ficar solto. Sabe-se lá se não vai tentar de novo com ela ou tentar com uma outra pessoa e quem sabe até um dia conseguir executar isso. A justiça humana certamente é falha. Aliás, a Bíblia fala sobre isso lá no livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 6. Ele fala o seguinte: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O trapo imundo, naquele contexto, era o que as mulheres usavam para poder conter a sua menstruação. Ele pega uma coisa que no cenário dele, na imagem dele, era o que mais sujo poderia ter, e ele faz essa comparação com a justiça humana, com a capacidade humana de ser justo e de avaliar as coisas com justiça, para poder tentar fazer com que a gente entenda que quando a gente tenta fazer as coisas a partir das nossas percepções abstratas, certamente a gente vai falhar. Por isso que no versículo 8 ele fala assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro e todos nós obras da Tua mão. E aí ele continua falando e começa a pedir, ao invés de que Deus também aplique a sua justiça sobre nós, ele começa a pedir que Deus ele olhe de uma forma diferente para nós. O que a gente percebe sobre isso, esse é um princípio muito interessante que a gente aprende quando a gente vai lendo a Bíblia, é que Deus não tem expectativa nenhuma que nós façamos
justiça. Toda vez que você tenta fazer justiça, você corre um risco enorme de falhar. Toda vez que você quer que justiça aconteça, coisas como essa muitas vezes acabam acontecendo. Por isso a expectativa de Deus para mim e para você é que a gente tente fazer o melhor que é possível dentro da situação que a gente está inserido nela. Que a gente consiga avaliar a situação, que a gente consiga ter uma percepção clara a respeito dos prós e dos contras, dos riscos e das oportunidades, e a gente consiga tomar a melhor decisão e não a decisão justa naquele momento. Uma vez que justiça aqui a gente jamais vai conseguir obter. Toda semana, analisando uma notícia a partir da perspectiva cristã. Se você achou interessante, não esquece de curtir o nosso vídeo, compartilha com alguém que de repente você até já conversou sobre esse caso com essa pessoa. Se você não se inscreveu, se inscreve, continue participando com a gente.